Então vamos lá, pessoal. Boa noite para todos vocês, né? Nós encerramos então na semana passada os atos administrativos, né? E uma vez encerrados os atos administrativos, nós vamos passar para uma outra parte da matéria aqui, que é a licitação, né? Então a licitação é essa outra parte que nós vamos passar. É muito importante, gente, antes de nós estudarmos a licitação, nós temos estudado os atos administrativos, porque a licitação, eu vou falar para vocês aqui hoje, vou mostrar para vocês que a licitação é um processo, né? Ela é um processo. E esse processo é um processo cheio de atos administrativos, recheado de atos administrativos, né? Então, se nós não tivermos anteriormente essa compreensão de atos administrativos, nós teremos dificuldades de compreender aí o que vem a ser a licitação, né? Por entender o processo, o procedimento da licitação. Então, sabendo já essas questões preliminares, né? Nós vamos ter conhecimento, nós vamos conseguir facilmente identificar aí a licitação. Gente, eu postei um material para vocês também, vocês já têm o material aí, mas antes de nós conceituarmos a licitação, antes de nós entrarmos nos termos jurídicos da licitação, uma coisa que é muito importante, uma pergunta, nós fazemos uma pergunta, que é por que licitar, tá? Por que licitar? Vejam só, por que a administração pública licita, né? Por que a administração pública ela faz a licitação? Bom, a primeira coisa que nós temos que saber é que a administração pública, né, ela não é autossuficiente no sentido dela não precisar de outras pessoas, não precisar dos particulares, não precisar de terceira pessoa, né? Pelo contrário, a administração pública, ela necessita de outras pessoas. A administração pública tem necessidade para desempenhar os seus serviços, para prestar os seus serviços, para fazer as suas obras, suas construções de terceiras pessoas, de outras pessoas, dos particulares, né? E como é que ela faz isso? Ela vai fazer isso por meio de licitação, né? Lá no começo, a nossa primeira aula, nós falamos a respeito do interesse público e dissemos que o interesse público é um dos fundamentos aí do direito administrativo. Se nós tirarmos o interesse público nessa visão tradicional do direito administrativo, nós, por consequência, nós acabamos com o direito administrativo, né? Então, esse interesse público aí, a licitação, ela também está firmada no interesse público. A licitação, ela está galgada no interesse público, no sentido de que, se a administração pública, ela sempre deve estar voltada ao interesse público, né? Para ela fazer essa aquisição de mercadorias, de bens e serviços, ela deve fazer isso de uma forma que atinja o interesse público. E a licitação foi a melhor forma encontrada de se fazer isso para se alcançar, então, os bens e serviços que a administração pública precisa e também atender o interesse público, né? Olha só, imagine que se os administradores públicos eles tivessem uma ampla liberalidade, uma ampla liberdade para contratar, e contratar da forma que eles bem entendessem, da forma que melhor lhe agradasse, né? Eu tenho a plena convicção, eu tenho a plena certeza que eles se afastariam enormemente, né, do interesse público. Vejam, gente, nós já temos uma lei de licitações, nós já temos um procedimento estabelecido para aquisição de bens e serviços, e dia após dia nós abrimos os jornais, abrimos a internet, olhamos para a televisão, nos noticiários, e vemos um monte de safadeza, né? Nós presenciamos um monte de coisa errada, os administradores públicos fazendo coisa errada. E fazem isso pelo quê? Por meio das licitações. Isso, então, volto a dizer, porque nós temos um procedimento pré-estabelecido, nós temos uma legislação
que trata da licitação como adquirir bens e serviços, e já acontece essa farra. Imagine vocês se nós não tivéssemos nada. Imagine vocês se o administrador tivesse uma liberalidade para contratar, né? Então, quando eu faço essa pergunta, por que licitar, né? Eu tenho primeiro ter em mente que a administração ela precisa de terceiras pessoas. A administração precisa de bens e serviços de particulares. E como que ela vai alcançar esses bens e serviços por meio da licitação, né? Então, nós licitamos frente à necessidade da administração, atender aí às suas necessidades e atingir o interesse público, porque a administração não poderia sair por aí comprando como bem entendesse de quem quisesse, né? Então, existe um procedimento formal para que ela adquira esses bens e serviços. Ótimo. Sabendo, então, por que a administração licita, nós temos que ir para o conceito de licitação. Eu gosto muito do conceito do professor Marçal Justin Filho, tá? Eu coloco aí para vocês. Primeiro, eu vou falar desse conceito aqui, vou ler para vocês esse conceito, e aí a gente vai desmontando esse conceito, trabalhando com cada uma dessas partes desse conceito, tá bom? Então, olha só, para o professor Marçal Justin Filho, a licitação é um procedimento administrativo disciplinado por lei e por ato administrativo prévio, que determina critérios objetivos, visando a seleção da proposta de contratação mais vantajosa e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, com a observância do princípio da isonomia, conduzida por um órgão dotado de competência específica. Então, esse é um conceito bem completo de licitação. E nós, a partir de agora, então, nós vamos desmontar esse conceito de licitação aqui e vamos analisar cada um desses pedaços. Pode ser que, lendo assim, esse conceito como um todo, né, aí ó, a licitação é um procedimento administrativo disciplinado por lei e por ato administrativo prévio, que determina critérios e objetivos, visando a seleção de propostas de contratação mais vantajosas e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, com observância do princípio da isonomia, conduzido por órgão dotado de competência específica. Fica um pouco nebuloso para vocês não consigam entender muito bem isso, mas a partir de agora nós, né, como diria o Jack Stripador, vamos por partes. Nós desmontamos esse conceito, pegamos cada partezinha desse conceito e vamos estudar cada uma dessas partes. Então, ele começa assim, o professor Marçal Justin Filho, lá no conceito que eu trago para vocês, ele começa dizendo que a licitação é um procedimento administrativo, né? Então, olha só, gente, essa ideia aqui de procedimento, né? Procedimento. O que é procedimento? Procedimento é um desencadear de atos. Então, procedimento é um desencadear de atos. Nada mais é do que a produção de vários atos dentro de um determinado processo. Então, processo e procedimento são coisas diferentes. Né? Então, procedimento é um desencadear de atos. E a licitação, gente, ela envolve uma série aqui de prática de atos administrativos, tá? São atos administrativos. Atos jurídicos, né, que tem aí como natureza jurídica serem atos administrativos. Então, isso forma um procedimento. Isso é um procedimento, né? E esse procedimento, quando a gente chega lá no fim desse procedimento, nós temos algo que chama processo. E esse processo que nós vamos ter em mãos é um processo licitatório, tá? É um processo licitatório. É uma pena que a gente não vai poder, eu acho, né, que vejam, não estou afirmando que eu não sou da direção, mas eu, particularmente, não acredito que as aulas voltem esse semestre, mas é uma pena, porque eu não vou poder trazer para vocês um processo administrativo, né? Para as turmas anteriores, eu levava um processo aqui licitatório, né, lá todo bonitinho, com a capa, número, tudo que acontecia lá dentro, o edital, a minuta do edital, do contrato, fundamentação dele toda, parecer jurídico. Então, eu levava para os alunos e eles tinham lá na mão, eles viam o que era um processo licitatório. Agora, infelizmente, eu acho que não vai dar para nós fazermos isso, mas no segundo semestre, aí vocês me cobrem, por favor, que eu levo
para vocês esse processo de licitatório para vocês darem uma olhada, né? Então, o que acontece, né? É feito esse processinho, né? Simplificando, falando que é um processinho, mas é um processo, né? E esse processo é formado por vários atos, e esses atos são atos administrativos. Vocês devem estar aí curiosos e se perguntando nesse momento, né? Mas que atos são esses? Calma, que mais à frente, quando nós formos falar aqui do que tem nesse processo, nós vamos tratar especificamente de cada um deles. O que é importante nesse momento, vocês saberem, então, que a licitação é um procedimento administrativo, porque ele é feito dentro da administração pública, né? Então, produzidos, formulados vários atos administrativos dentro desse processo licitatório. E essa produção desses documentos, gente, de alguma forma, ela vai reduzir a discricionariedade do administrador, tá? Então, um processo licitatório, mais à frente nós vamos ver, ele possui uma certa discricionariedade por parte do administrador? Sim, existe uma certa discricionariedade por parte do administrador. No entanto, isso tem um limite, tá? Essa discricionariedade ela é bem pequena, ela é bem inicial, porque tem um limite. E o limite é encontrado nesses documentos que são realizados, que são feitos dentro do processo licitatório, e isso vai diminuir, então, essa discricionariedade do administrador, sempre fazendo com que a administração escolha uma proposta mais vantajosa, tá? Então, a administração pública sempre deve aí buscar a proposta mais vantajosa. Então, a primeira coisa que nós devemos saber dentro daquele conceito é que a licitação é um procedimento administrativo. Então, ele tem natureza administrativa, a natureza jurídica dele é administrativa, né? Aí vamos em frente, então, no conceito, né, do professor Marçal. Ele vai falar que, além da licitação ser um procedimento administrativo, ela é disciplinada por lei, né? É óbvio. E nós lembramos lá também da primeira aula de direito administrativo, quando nós falamos do princípio da legalidade, né? É um dos princípios também mais importantes da administração pública, o princípio da legalidade. Então, a licitação, aí não sai da cabeça do administrador como é que se faz a licitação. Ela é regulada por lei. Existe a regulamentação dela aí por meio de lei, tá? E eu já adianto para vocês aqui que a lei básica que rege a administração pública é a Lei 8.666 de 93. Então, essa Lei 8.666 de 93, ela vai trazer aqui os conceitos gerais, tá? Ela vai estabelecer questões gerais a respeito da licitação. Ao lado da Lei 8.666, gente, eu posso citar para vocês, trazer aqui também a Lei 10.520 de 2002. Se a Lei 8.666 de 93 é uma lei geral, né, que trata todas as modalidades de licitação, a Lei 10.520 de 2002, né, uma lei, portanto, então, mais recente, mais nova, ela criou uma nova modalidade de licitação e disciplinou também essa modalidade de licitação. Então, a Lei 10.520 de 2002, ela traz aí para nós uma modalidade de licitação que ficou muito conhecida, muito famosa, que nós vamos falar muito dela também mais para frente, que é o pregão. É chamado de pregão, tá? Podendo ser realizado esse pregão de forma eletrônica ou então o pregão na forma presencial. Então, nós temos outras leis? Temos outras leis, tá? Mas as duas leis mais importantes, quando eu falo de licitações, é a Lei 8.666 de 93 e a Lei 10.520 de 2002, que é a do pregão, tá? Ótimo. Então, nós já sabemos que a licitação é um procedimento administrativo e disciplinado por lei, e vimos quais são as leis, basicamente, que regem aí a administração. Ótimo. Vamos adiante, então. O conceito ainda diz para nós que ela é disciplinada por lei e por um ato
administrativo prévio que determina critérios objetivos, tá? Então, tudo bem, nós já vimos que a licitação ela é disciplinada por meio de lei, tá? Por meio de lei. No entanto, ela também é disciplinada, vai dizer o conceito aqui para nós, por um ato administrativo prévio, tá? Um ato administrativo prévio que determina critérios objetivos. Esse ato administrativo prévio, gente, ele é chamado de instrumento convocatório, tá? Instrumento convocatório. Esse instrumento convocatório, normalmente, ele tem o nome de edital, tá? Eu digo normalmente por quê? Porque quando nós chegamos lá numa modalidade, uma única modalidade da licitação, chamada convite, esse instrumento convocatório, ele é chamado de carta convite. Ele vai receber o nome, então, de carta convite. Então, vejam só. Nós temos, então, a licitação disciplinada por lei e por um instrumento convocatório prévio. Então, esse instrumento convocatório prévio, normalmente, ele é chamado de edital. Ele normalmente é chamado de edital. Quando ele não vai ser chamado de edital? Quando nós estivermos, deixa eu pegar o carregador aqui, está acabando a bateria. Quando nós estivermos diante de uma carta convite. Diante de uma carta convite, o instrumento convocatório ele chama carta convite, e ele não vai se chamar de edital. Para que serve esse instrumento convocatório, né? O que é esse instrumento convocatório? Esse instrumento convocatório, ele vai definir o objeto da licitação. Em outras palavras, ele vai dizer o que a administração pública pretende comprar. Ele vai trazer os pressupostos ali para a participação dessa licitação, ou seja, quem pode participar dessa licitação. Ele vai trazer critérios para que o particular apresente as suas propostas para a administração. Então, ele diz critérios, discrimina critérios em que a proposta será aceita. Esse instrumento convocatório, o edital, ele traz regras para o julgamento da licitação, como a licitação vai ser julgada. Então, como a administração vai escolher quem será o vencedor de um determinado certame, porque nós achamos muitas vezes que a administração pública escolhe assim, o menor preço. Não, não é bem assim. Muitas vezes é pelo melhor preço, mas às vezes existe uma série de questões, uma série de situações, e essas situações, gente, elas estão todas previstas no instrumento convocatório, que volto a dizer para vocês, normalmente ele é chamado de edital. Costuma-se dizer dentro do direito administrativo que o edital faz lei entre as partes, tá? O edital faz lei entre as partes. Por isso, então, que nós falamos, ou o conceito que eu trago para vocês aí diz, que a licitação é um procedimento administrativo regulado por lei, tá? As leis que eu já citei para vocês, e por um ato administrativo prévio, que determina critérios objetivos aí da licitação, que é o edital. Então, a licitação ela vai ser regida por uma lei, a lei que eu volto a dizer, 8.666, e a 10.520, basicamente, existem outras leis, eu disse para vocês, e por esse instrumento convocatório, é isso que vai reger, então, aí a administração pública. Certo? Então, gente, beleza com isso? Tranquilo? Vamos adiante, então. Aí, o conceito vai começar a dizer a respeito da finalidade dessa administração. Então, após nós vermos que é um ato administrativo, regido por lei, e de um instrumento convocatório prévio, nós vamos ver aí o conceito dizer que ele visa a seleção de uma proposta, mas não é de qualquer proposta, ela visa a seleção da proposta mais vantajosa. Então, a licitação, ela tem por finalidade aí selecionar, escolher a vantagem mais vantajosa para a administração pública. E quando eu digo vantagem mais vantajosa para a administração pública, eu estou querendo dizer para vocês, ou estou dizendo efetivamente para vocês, que
A proposta mais vantajosa é aquela que traga o maior benefício para a administração com menor custo. Então, é isso que a administração busca por meio da licitação. Ela visa, por meio da licitação aqui, a seleção da vantagem mais vantajosa. Como vantagem mais vantajosa, leia o melhor produto ou serviço com o menor valor possível, tá? Então, é isso. Ela busca o menor custo e o maior benefício. O menor custo e o maior benefício. Essa é a finalidade que nós vamos ter da licitação, tá? O conceito vai além, gente. Além de buscar, visar, ali, escolher a proposta mais vantajosa, nós vamos ver que visa também a licitação aqui a promoção e o desenvolvimento nacional sustentável, tá? Então, busca também ali a promoção, o desenvolvimento nacional sustentável. Olha só, então ela busca a melhor proposta, mas ao lado da melhor proposta, ou junto ali da melhor proposta, busca o desenvolvimento nacional sustentável, tá? Então, busca também o desenvolvimento nacional sustentável. Por isso que é muito importante dar preferência aqui, né? A preferência em algumas situações para empresas nacionais, porque uma das finalidades da licitação também é o desenvolvimento nacional. Ora, a administração pública precisa comprar, ela precisa comprar de alguém. Quando ela compra de alguém, ela paga para essa pessoa, né? Fazendo isso, o que ela faz? Ela contribui para o desenvolvimento econômico dessa pessoa, para o desenvolvimento econômico de uma determinada região e juntando tudo aí para o desenvolvimento nacional, tá? Sustentável. Isso aqui, gente, nós vamos achar no artigo 3º também da Lei 8.666. Se vocês abrirem a Lei 8.666 de 93, o artigo 3º vai dizer assim, ó, que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento sustentável, tá? Então, vejam só, não se trata aqui da vantagem, não se trata apenas de obter uma contratação mais vantajosa para a administração, mas a administração também ela deve aproveitar dessa necessidade de contratar com o particular para fomentar um desenvolvimento nacional sustentável, tá? Então, nós vamos ver que a administração, aí, quando ela faz licitação, a licitação, ela tem dupla finalidade. Então, a primeira finalidade aí é obter a proposta mais vantajosa. E a segunda finalidade da licitação aí vai ser o desenvolvimento nacional sustentável. Tá? Olha só, e aí prossegue o nosso conceito, dizendo que tudo isso deve ser feito com base no princípio da isonomia. Tá? Então, isso vai dizer para nós que todo esse processo licitatório, todo esse procedimento aí que é desencadeado dentro desse processo, ele deve ser feito, ele deve ser realizado com observância do princípio da isonomia. Em outras palavras, gente, são vedadas aí a discriminação arbitrárias, veda-se a escolha de pessoas marcadas, inclusive isso é crime, né, fraude à licitação, veda-se a preferência por determinados serviços, determinadas pessoas, determinadas marcas. Nós vamos ver que existem algumas possibilidades que a administração pública pode fixar a marca que ela quer, mas isso é exceção, tá? É exceção. Então, a licitação ela tem que afastar a arbitrariedade. O julgamento das propostas tem que ser o mais objetivo possível, deve afastar qualquer tipo de subjetividade, deve afastar qualquer possibilidade de beneficiar determinada pessoa, tá? Então, isso é feito aí com base no princípio da isonomia,
com base no princípio da igualdade. Daqui a pouco eu vou falar para vocês novamente disso. Quando eu for tratar dos princípios que regem a administração, nós vamos ver que esse princípio ele vai sofrer uma certa mitigação aqui, mas daqui a pouquinho eu chego lá. Então, olha só, nós já sabemos que a administração, a licitação, na verdade, é um procedimento administrativo regulado por lei e por um instrumento convocatório anterior, que tem por finalidade a seleção da proposta mais vantajosa e a contribuição para o desenvolvimento nacional sustentável, observado, então, o critério ou o princípio da isonomia. Né? Olha como o conceito está ficando fácil, então, para nós pensarmos, elaborarmos ele na nossa cabeça. E adiante aí, nós vamos ver que tudo isso, gente, ele vai ser conduzido por um órgão dotado de competência específica. Então, a licitação vai ser conduzida por um órgão dotado de competência específica. Gente, dentro da administração pública existe um órgão, tá? Existe um órgão específico para conduzir a licitação. Então, existe um órgão específico para tratar desse tema, desse assunto, licitação, para fazer as licitações. Quando nós tratamos, na maioria das vezes, numa questão mais corriqueira, nós temos aí uma comissão, chamada de comissão de licitação, tá? Essa comissão de licitação, ela que organiza toda a licitação, então, e a ela é atribuído poderes, tá? Para fazer a escolha da proposta mais vantajosa para a administração pública. Mais à frente também eu vou falar para vocês como que compõe essa comissão, quem vai compor essa comissão, como é que essa comissão trabalha, como é que essa comissão funciona. Por hora, basta nós sabermos que a administração pública possui um órgão específico para tocar o processo administrativo aí. Na maioria das vezes, então nós temos aí a comissão, né? Eu já adianto para vocês que nós temos também algumas pessoas que vão denominar aí de comissão permanente de licitação, né? Então, nós temos a comissão permanente de licitação. Essa comissão ela é formada por, no mínimo, 3 membros. Ela é formada por, no mínimo, 3 pessoas e tem que haver uma rotatividade desses membros aí, ano a ano. Mas, volto a dizer, depois nós falamos melhor a respeito disso. Existe uma exceção aí também. O convite é um negócio chato, viu? Já adianto para vocês que o convite ele é meio chatinho aí, que no convite existe um monte de exceção. Então, na modalidade licitatória tem um monte de exceção, ele é o convite. Na modalidade licitatória convite, essa comissão de licitação, ela pode ser substituída, e ela pode ser substituída por um único servidor. Então, eu vou falar mais disso também na frente, mas desde já vocês já fiquem sabendo que esse órgão competente responsável pela licitação é a comissão de licitação, e que no convite, tá, esta comissão pode, tá, não estou falando que sempre será, estou falando que ela pode ser substituída por apenas um único servidor. Então, o único servidor julga aí o convite. Ótimo, gente. Uma outra exceçãozinha que nós temos aqui é no caso do pregão e do leilão, tá? Então, a gente vai ver mais para frente essas modalidades também. Não se preocupem, gente, não se assustem hoje. Isso é uma aula bem introdutória, né? Bem geral aqui para vocês a respeito de licitação. Quando nós tratamos, então, do pregão e do leilão, nós não vamos ter essa comissão também. Não existirá essa comissão. O que existirá, né? Existirá aqui no pregão uma pessoa que chama pregoeiro. Nós vamos ter o pregoeiro. E no leilão, nós vamos ter o leiloeiro, tá? Então, no pregão nós temos o pregoeiro e no leilão nós temos o leiloeiro. Sendo que no pregão temos o pregoeiro e temos também o que é chamado de equipe de apoio. Existem pessoas que vão apoiar esse pregoeiro aí na licitação.
Bom, então o que vocês precisam saber por agora? Que a licitação, aí ela é conduzida por um órgão próprio, e que esse órgão próprio chama-se de comissão, tá bom? Por hora é isso, mais para frente a gente sabe quais são essas outras especificidades. Beleza, gente? Então aqui, ó, nós temos o conceito de licitação. Nós desmontamos o conceito de licitação. E agora, se nós montarmos de novo esse conceito de licitação, eu acho que fica mais fácil para nós, né? Mais fácil para nós entendermos, mais fácil para nós compreendermos. Quando eu digo, então, que a licitação é um procedimento administrativo disciplinado por lei e por ato administrativo prévio, que chama lá, então, o edital, o ato convocatório, que determina critérios objetivos, visando o quê? A seleção da proposta e da contratação mais vantajosa, e não é só isso, visa também a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, com observância do princípio da isonomia, conduzida por um órgão dotado de competência específica, né? Então, eu penso que, a partir desse momento, quando nós desmontamos e expliquei para vocês cada um desses termos aqui do conceito, quando nós voltamos a montar esse conceito e lê-lo como um todo, fica algo bem mais fácil, fica algo bem mais tranquilo para nós. Portanto, se tiver alguma dúvida, vocês podem mandar aí. Joia? Então, vamos adiante. Se tiver dúvida, vocês vão mandando, eu vou lendo aí depois e vou explicando para vocês. Eu já falei para vocês aqui, tá aí no material, né? Eu já adiantei para vocês, mas nunca é demais voltar a dizer que a administração, a licitação, desculpem, é um procedimento administrativo. Bom, se ela é um procedimento administrativo, ela tem natureza jurídica administrativo. Quando eu falo, gente, que tem natureza, eu estou dizendo que espécie, tá? Quando a gente fala de natureza jurídica, nós estamos querendo dizer a qual espécie que esse instituto pertence, tá? Às vezes eu me deparo com alguns estudantes, com algumas pessoas, né? No meu caso de vocês, são pessoas muito inteligentes, muito bem instruídas, aí que a gente fala a natureza jurídica, a pessoa fala, o que é natureza jurídica? Então, quando eu estou falando de natureza jurídica, estou falando da categoria, da espécie, tá bom? Então, por exemplo, se eu falar do cachorro para vocês, vamos usar um exemplo bem bobo aqui, bobo, mas ajuda, né? São os exemplos bobos que ajudam a gente. Eu falo do cachorro, um cachorro. Qual que é a natureza jurídica? Ou qual que é a natureza do cachorro, né? Bom, o cachorro é um animal, então, que pertence aí à família dos caninos, né? Então, ele é um canino, a natureza do cachorro é um animal pertencente aos caninos. Então, é isso, quando eu falo da natureza jurídica, eu estou falando da espécie. Então, quando eu falo da natureza jurídica do processo licitatório, eu estou dizendo qual espécie que ela pertence. E ela pertence aqui à espécie de um processo, de um procedimento administrativo, tá? Porque ele é feito um processo administrativo dentro da administração pública. Existe, então, todo esse processo, a junção desses atos administrativos, então, a natureza jurídica aqui, ela é administrativa, de um ato administrativo. Ótimo, gente. Da onde surgiu essa ideia de licitação, legalmente falando? Aonde está o fundamento legal para a administração? Pô, Bruno, você já falou, está na Lei 8.663 de 93, a Lei 10.520 de 2002 e outras leis que existem por aí, né? É verdade. Mas, gente, olhem só, a licitação, ela já vem de outras épocas aí. E, na verdade, a previsão de licitação, gente, ela tem previsão constitucional. As constituições antes de 1988, elas foram silentes. Elas se silenciaram quanto a esse tema licitação. No entanto, a Constituição de 88, ela trouxe a previsão da licitação. Então, o tema principal da licitação, ou seja, a fonte normativa principal da licitação está na Constituição Federal, tá bom? Está na Constituição Federal. Isso inicia lá no artigo 22 da Constituição Federal,
Tá? Então, artigo 22 da Constituição Federal, no inciso 27, vai trazer para nós aqui a competência para legislar sobre a matéria de licitação. Aqui nós já vamos ficar sabendo, gente, que tem competência para legislar sobre licitação aqui a União. Então, a União, ela tem competência para legislar sobre licitação. No entanto, a União, ela pode legislar sobre licitação aqui, ela pode trazer, na verdade, o que chama de normas gerais, tá? Então, a licitação, aquelas normas gerais, as normas mais amplas de licitação, ela compete à União traçar essas normas gerais. Isso quer dizer, então, que é a União que vai trazer quais são os critérios para julgamento da licitação, quais são as modalidades licitatórias, quais são os documentos necessários aí para a licitação. Vejam só, então tudo que é regra geral da licitação é de competência da União. Isso quer dizer, então, que os estados, os municípios e o Distrito Federal não pode legislar sobre licitação? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a União, ela tem competência para traçar normas gerais, de acordo com o artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal. No entanto, os estados, municípios e o Distrito Federal, eles possuem competência para legislar sobre matéria específica de licitação, tá? Então, matéria específica de licitação. Olha só o seguinte exemplo que acontece. A União, então, traça as normas gerais, a União que pode criar modalidades licitatórias, o município não pode criar, o Estado não pode criar uma modalidade licitatória nova, isso somente a União que pode fazer. Foi discutido, depois eu até trago para vocês o acórdão aí, na cidade, no estado de São Paulo, esqueci o município, determinado município legislou no seguinte sentido, que a prefeitura municipal teria que gravar todos os procedimentos licitatórios. Teria que gravar todos os procedimentos licitatórios. Essa lei foi questionada através de uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça disse que o município ali tinha, sim, a Câmara dos Vereadores tinha, sim, competência para legislar sobre aquele assunto, porque era de matéria específica de licitação, não estava criando normas gerais de licitação. Então, foi considerada válida essa legislação, que disse o quê? Que a prefeitura, ali, a administração pública, tinha que gravar os procedimentos, as reuniões dos procedimentos licitatórios. Então, vejam só, gente, o que eu quero dizer para vocês com isso? Que a competência para legislar sobre licitação, quando nós falamos de matéria geral de licitação, é somente da União. Só a União tem. Ninguém concorre com a União para legislar nesse sentido. No entanto, em matéria específica de licitação, concorre todos os entes da federação com a União, então os estados, os municípios e o Distrito Federal. Exemplo claro que eu dei para vocês dessa cidade de São Paulo, que determinou, aí através de lei, a obrigatoriedade das sessões, das reuniões de licitação, então, serem gravadas, tá joia? Ótimo. Então, além desse comando constitucional, que está lá no artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal, nós temos, gente, também no artigo 37, tá? No artigo 37, o artigo 37 é o artigo mais importante do direito administrativo dentro da Constituição, é o artigo 37, é o artigo mais importante, é o artigo 37 que vai tratar da administração pública como um todo, né? Então, artigo 37, inciso 21, nós temos lá a imposição clara, a imposição constitucional, né, a previsão constitucional da obrigatoriedade de licitar. Vou ler para vocês aqui o inciso 21 do artigo 37, ó, ele diz assim: ressalvados casos especificados na legislação, qual legislação? A legislação 8.666, as obras, serviços, compras e alienação, então, quando a administração vende também,
serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá a exigência de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, tá? Então, olha só, gente, o artigo 37, no inciso 21, está trazendo a obrigatoriedade da realização da licitação. Olha o que ele está dizendo, ressalvados os casos especificados em lei, e mais à frente nós vamos ver que esses casos são casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, tá? Então, as obras, os serviços, as compras e as alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública, mediante processo de licitação pública. Então, pessoal, guardem isso. A obrigatoriedade de licitar tem previsão constitucional, que está no artigo 37, inciso 21 da Constituição. No artigo 37, inciso 21 da Constituição, e no artigo 22, inciso 27 da Constituição também traz a competência para legislar sobre matéria de licitação. Então, isso é para ficar claro para nós, que a licitação não surge do nada, não surge da nossa cabeça, não surge da cabeça do legislador infraconstitucional, a licitação surge positivada na Constituição Federal de 1988, que traz a obrigatoriedade da administração pública para licitar para a contratação de obras, serviços, objetos e alienação dos seus bens, tá? Então, tá aí, norma constitucional. Abaixo da norma constitucional, nós temos, então, a norma infraconstitucional. Volto a frisar para vocês, nós temos a Lei 8.666 de 93, né, que é a norma que traça as regras gerais da licitação. Ela criou ali as modalidades de licitação, ela criou os critérios da licitação, ela trouxe quais são as necessidades que o sujeito tem para demonstrar, para participar dessa licitação. Ela trouxe quais são os requisitos do edital de licitação, quais são os requisitos do contrato de licitação, quais são as qualificações do particular que quer participar da licitação. Tudo isso está lá, então, na Lei 8.666 de 93. Sem prejuízo dos estados e municípios terem aí os seus comandos normativos também, que tratem de algumas matérias, de alguns pontos específicos da licitação. Lembrando, gente, por favor, guardem isso aí cai em prova de concurso, isso aí cai na minha prova, podem anotar aí, isso aí vai cair na minha prova, que os estados, municípios, Distrito Federal não possuem competência para legislar sobre licitação quando estiver tratando ali da matéria geral, tá? Das normas gerais. Os estados, municípios e Distrito Federal somente podem legislar, então, sobre licitação quando tratarem de questões específicas, tá? Ao lado, gente, da Lei 8.666, então, nós temos a Lei 10.520 de 2002. Então, esta Lei 10.520 de 2002 instituiu por óbvio, então, é uma lei federal, né, instituiu uma nova modalidade de licitação. Então, ela trouxe essa nova modalidade de licitação, além lá do convite, da tomada de preço, da concorrência, do leilão e do concurso, trouxe uma nova modalidade licitatória aqui para nós. Qual é essa modalidade? Chamada de pregão. Então, o pregão não está na Lei 8.666 de 93. A previsão legal do pregão está na Lei 10.520 de 2002. Lei 10.520 de 2002. Ótimo, gente. Se até aqui está tudo bem,
eu tenho que também trazer uma outra informação para vocês, que é muito importante. Informação que é essa? É que todos os órgãos da administração pública estão obrigados a licitarem. Então, todos os órgãos da administração pública estão obrigados a licitar. E não só os órgãos, todas as entidades da administração pública está obrigada a licitar. Com isso, o que eu estou dizendo, gente? Que tanto a administração pública direta, que nós já estudamos ela, quanto a administração pública indireta, que nós também já estudamos, as autarquias, as empresas públicas, a sociedade de economias mistas e as fundações que compõem a administração pública indireta estão obrigadas a licitarem. Então, vejam só, os órgãos da administração pública direta e as entidades da administração pública indireta e as pessoas que são controladas pela administração, elas são obrigadas a licitarem, tá? Elas são obrigadas a licitarem. E aqui eu tenho uma informaçãozinha importante para nós. Se, por um lado, nós temos a Lei 8.666, que traçou as regras gerais da licitação e trouxe ali as modalidades de licitação. Nós temos a Lei 10.520, que trouxe a previsão do pregão. Quando eu me refiro às empresas públicas e sociedades de economias mistas, essas, em 2016, quando foi criado o Estatuto das Empresas Públicas, então por meio da Lei 13.303 de 2016, ela também trouxe ali as regras para a realização de licitação por essas pessoas, tá? Então, a realização de licitação por essas pessoas. Então, o que eu quero que vocês guardem, gente, que vocês anotem aí, é que as empresas públicas e as sociedades de economias mistas, para elas, existe uma norma específica para a realização de licitação. E essas normas estão aí na Lei 13.303 de 2006, que também é conhecido como Estatuto das Empresas Públicas. O que está falando então, Bruno, que não aplica aqui a Lei 8.666 de 93? Não, eu estou falando só que ela possui as regras específicas para realizar a licitação, as empresas públicas da sociedade de economia mista, e essas regras estão na Lei 13.303 de 2016. No entanto, supletivamente, tá? Naquilo que houver lacuna, naquilo que for vago, naquilo que não tiver disciplinado lá na Lei 13.303 de 2016, eu vou aplicar a Lei 8.666 de 93. Então, guardem, gente, as empresas públicas e a sociedade de economias mistas possuem regulamentação específica quando trata de licitação, e essas regulamentações estão lá na Lei 13.303 de 2016. Está afastada a Lei 8.666 de 93? Não. Mas ela somente vai ser aplicada de forma supletiva, tá? Então, ela somente será aplicada de forma supletiva. Tranquilo, gente? Vamos adiante aí. Vamos dar mais um gás, então, para a gente encerrar aí, tá? Vamos ver os fundamentos da licitação. Vamos lá, trabalhar com os fundamentos da licitação. O primeiro fundamento da licitação aqui, pessoal, é a moralidade administrativa, né? Vejam só, a lei de licitação, então, a previsão constitucional no artigo 37, inciso 21 de licitação, da realização de licitação, da obrigatoriedade da licitação, é para prevenir eventuais atos de improbidade por parte do administrador. Ou seja, para que o administrador não tenha tanta liberdade para contratar, no sentido de que ele vai comprar, de quem que ele vai comprar, né? Volto a dizer, como nós já falamos no começo,
Imagine se o administrador tivesse uma liberalidade ampla para contratar. A farra que não seria, né? Lógico que ele ia comprar só do amigo dele, do parente dele, quando não abrisse uma empresa para ele, para vender para a administração pública e superfaturar ainda tudo isso. É isso que acontece muitas vezes, não todas, tá? Eu brigo muitas vezes falando que existem muitos administradores públicos bons ainda. Não, nem tudo está perdido, tá? Mas o fundamento, então, pessoal, aí que nós temos da licitação é a moralidade administrativa. O primeiro fundamento que nós temos é a moralidade administrativa. O segundo, gente, é a igualdade de oportunidade, tá? Igualdade de oportunidade. Vejam só, a administração pública ela quer construir uma determinada escola. E como é que ela faz isso? É muito difícil a administração pública ter as pessoas ali, os próprios trabalhadores que vão construir. Até acontece, mas isso é muito difícil. Então, o que ela faz? Ela contrata uma empresa para fazer essa escola, para construir essa escola. Como é que ela contrata? Por meio de licitação. O que isso traz? Isso traz uma igualdade de oportunidade. Então, todas as pessoas que querem fornecer ali um determinado bem, um determinado serviço para a administração pública, ela tem igualdade para fazer isso, tá? Então, não é somente a empreiteira X que vai ser contratada, né? Então, não é... Vocês podem dar risada aí até também pensando aqui, né? Não é só a Andrade Gutierrez, a Odebrecht que vai ser contratado, né? Pelo menos não deveria ser assim, embora no Brasil foi estabelecido um cartel aí das grandes empreiteiras, né? Mas a ideia, vejam só, a gente sai do mundo lá da safadeza e vem aqui para o mundo das ideias, que é o melhor que a administração deve praticar, o que está previsto em lei. Então, todos que queiram participar, participam em pé de igualdade. Todos que querem participar possuem possibilidade de participar e vender para a administração, vender os seus objetos, vender os seus serviços. Então, isso traz igualdade de oportunidade para todos que querem vender os seus bens ou serviços para a administração pública. Além da igualdade de oportunidade, gente, acho que são só, bom, como fundamentos são só esses, a moralidade administrativa e a igualdade de oportunidade. Ótimo. Então, fundamentos. Nós temos a moralidade administrativa e igualdade de oportunidade. A partir de agora, então, nós passamos a ver os princípios da administração pública. E prometo para vocês que, vendo os princípios da administração pública, a gente encerra, né? Como eu disse para vocês no começo, eu particularmente acho que por aqui, aula que passa de 1h20 para estourar, já está enchendo o saco. Se bobear, vocês estão já deitados na cama, assistindo Netflix aí, e eu estou falando sozinho aqui, né? Eu estou brincando, sei que vocês estão aí comigo. Mas é diferente, né? É muito diferente uma aula presencial, né? Tem as perguntas, as interrupções, então 1h20 de aula aqui corresponde a 3 horas de aula. Não é porque eu estou preguiça ou vagabundo, não. Eu não tenho o que fazer. Então a gente poderia ficar aqui até meia-noite discutindo, conversando aqui. Vocês sabem que eu gosto de dar aula, né? Mas eu penso em vocês também. Vamos lá, então. Os princípios que regem a administração pública. Desculpem. Que regem aí a licitação. Tá? Muitos deles vão coincidir lá com os princípios que regem a administração pública, do LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência e sei lá o quê. Temos interrupção, Deixa eu ver só que a Ana Camila falou aqui. Eu não vou falar nada, que isso aqui vai ficar gravado, não posso me comprometer, tá? Mas é verdade, você tem toda a razão. Vamos adiante, então. Os princípios aí que regem a administração, que regem a licitação, desculpem. Vejam, gente, esses princípios, eles estão estabelecidos no artigo 3º, tá? No artigo 3º da Lei 8.666 de
93. Nós vamos ver lá que ela é regida, então, aqui basicamente, pelo princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação do instrumento convocatório e do julgamento objetivo, né? Então, eu disse para vocês que terminando os princípios a gente acaba, na verdade, é quase tudo, terminando os princípios. Então, o primeiro princípio, gente, é o princípio da legalidade. Não vou me estender muito nele, tá? E que é o princípio da legalidade. A gente já viu esse princípio da legalidade. É um dos princípios aí mais importantes da administração pública. E a licitação também segue esse princípio. Como que é feito a licitação? Nós vimos lá, logo no começo, no conceito de licitação, ela é regida por lei. Se ela é regida por lei, deve ser obedecido o que ali está na lei, então aplica-se aqui o princípio da legalidade. Aplicamos também, gente, o princípio da moralidade, tá? Moralidade. O que é esse princípio da moralidade? Nós também já vimos esse princípio com o princípio da administração pública. É o princípio, então, da probidade, o dever de probidade, o dever de que, olha só, esse princípio não é só para a administração. Esse princípio também é para os particulares, para os licitantes, para as pessoas que querem contratar com a administração pública, que seja pautado tudo que ocorre na licitação por preceitos éticos, tá? Por preceitos éticos. Então, isso é a princípio aí da moralidade dentro da licitação. E tudo que é feito na licitação deve ser pautado por princípios, por conceitos éticos, tá bom? Já o da impessoalidade, que eu trato junto aqui, no sentido de que a administração pública deve dispensar o mesmo tratamento a todas as pessoas que estejam na mesma condição de igualdade. Então, todos que estejam na mesma condição de igualdade deve ser tratado da mesma forma. Isso aí, então, nos remete também ao princípio da igualdade, que tem previsão aí no artigo 3º da Lei 8.666, mas também está lá no artigo 5º da Constituição Federal, dizendo que todos são iguais perante a lei. Então, pessoal, todo mundo que queira, ou todo mundo que vá participar da licitação, eles devem concorrer em pé de igualdade. Isso quer dizer que o administrador público ele não pode dar preferência para ninguém. Por exemplo, não pode ter lá no edital de licitação que terá preferência a empresa que tiver o maior número de empregados, tá? Isso aí fere o princípio, então, da impessoalidade, né? A administração pública está sendo pessoal. A licitação, ela não serve para escolher o melhor serviço ou objeto com o melhor valor, ou seja, escolher aquela proposta que é mais vantajosa para a administração pública. A partir do momento que o princípio da impessoalidade ele é quebrado, tá? Então, a partir do momento que o princípio da impessoalidade ele é quebrado, eu já perdi as condições de fazer a melhor escolha, de fazer a escolha mais vantajosa. Então, aí ele já está comprometido, gente. Eu disse para vocês lá que esse princípio ele vai sofrer alguma mitigação. Na verdade, nem é mitigação. É quando nós analisamos o conceito da igualdade aqui, igualdade, então, ela consiste em tratar de forma igual aqueles que encontram-se em situações iguais, tá? Para tratar os iguais igualmente na medida da sua desigualdade. O conceito é de igualdade de Rui Barbosa, né? Então, aquelas pessoas que estão na mesma condição jurídica, tem que ser dispensado para elas o mesmo tratamento. Tem que ser dispensado a elas o mesmo tratamento. Por que eu já estou falando isso? Porque vocês podem se assustar, por exemplo, podem falar, nossa, Bruno, isso fere o princípio da igualdade ou da impessoalidade, uma seguinte situação. Qual situação que é essa? Que as empresas de pequeno porte e as microempresas, elas recebem tratamento diferenciado na licitação.
Inclusive, lá na frente a gente vai ver que as empresas de pequeno porte, microempresa, se elas oferecerem um valor quando concorrem com outras empresas, tá? Até 10% melhor, menor do que, desculpem, maior do que essas empresas, é considerado como empate, tá? Por quê? Porque as microempresas, as empresas de pequeno porte, elas recebem um tratamento, não é privilegiado, tá? É um tratamento que nós chamamos de diferenciado. Inclusive, gente, a Constituição Federal trouxe essa possibilidade desse tratamento diferenciado. Se vocês pegarem o artigo 170 da Constituição, tá? No inciso 9 vai falar assim, ó, que existe um tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, constituídos sob as leis brasileiras, que tenham sua sede e administração no país. E o 179 vai dizer assim, ó, que a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios dispensarão às microempresas, empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução dessas por meio de lei. Então, olha só, gente, a própria Constituição Federal trouxe a possibilidade desse tratamento diferenciado, então, para as microempresas e empresas de pequeno porte. Olha, o que eu estou dizendo? Que elas são favorecidas? Sim, elas são favorecidas, mas por quê? Porque a própria Constituição Federal trouxe essa previsão. Eu acho isso bem lógico. Isso aqui é fortalecer um comércio, às vezes, mais local, é fortalecer um comércio mais regional, né? Fazer com que as empresas de pequeno porte, as microempresas, elas consigam sobreviver em meio a tantas outras aí, né? Então, você pega, às vezes, uma empreiteira menor. Você pega uma empreiteira menor, às vezes ela tem condição de prestar um serviço melhor, um serviço mais personalizado, do que se pega uma Andrade Gutierre, por exemplo, que é um monstro, né? E às vezes presta um serviço de qualquer jeito, não está nem aí. Do ponto de vista de preço, você pode falar, até é verdade, essas maiores têm condição de ofertar um preço melhor, tá? No entanto, é a Constituição que traz essa previsão para esse tratamento diferenciado, e eu, particularmente, acho isso muito bom, tá? Com base nisso, gente, foi editada a Lei Complementar aí 123 de 2006. Então, a Lei Complementar 123 de 2006. Essa Lei 123 de 2006, ela é o estatuto, então ela é o Estatuto Nacional das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. E no artigo 47, lá da Lei Complementar 123, vai dizer assim, ó, nas contratações públicas da administração direta, indireta, autárquica, fundacional, federal, estadual, municipal, deverá ser concedido tratamento, então, diferenciado e simplificado para a microempresa e empresas de pequeno porte, objetivando a promoção, desenvolvimento econômico, social, no âmbito municipal, regional, a ampliação e eficiência de políticas públicas incentiva a inovação tecnológica, tá? Então, volto aí dizer, reproduz o que a Constituição diz, artigo 47 da Lei Complementar 123, no sentido de ser dispensado um tratamento especial, um tratamento diferenciado às empresas de pequeno porte, às microempresas. Por que isso? Somente para privilegiá-las? Não. Aqui que está, olha, objetivando a promoção do desenvolvimento econômico social no âmbito municipal e regional. Se a gente pegar, por exemplo, nossas cidades aí, vocês vão ver que são as empresas de pequeno porte, microempresa, no fim, que oferecem muito mais emprego, que emprega muito mais as pessoas do que, às vezes, uma multinacional que tem lá. A multinacional emprega aquele número limitado e boa, mas você pegar todo o comércio, por exemplo, todas as empresas pequenininhas, todas as microempresas, são essas empresas que estarão no dia a dia aí fornecendo um emprego mesmo e alavancando a economia do local. Mais para frente a gente vai ver, não vou tratar isso aqui tudo com vocês agora, existem algumas situações, gente,
Existem algumas não. Na verdade, o que acontece? Nas licitações cujo valor não ultrapasse 80 mil, existe a obrigatoriedade da realização de licitação exclusiva. Então, licitação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte. Isso acontece? Então, acontece, na verdade, deve acontecer. Então, nas contratações, imaginem que a administração pública quer fazer uma obra. Essa obra, quanto vai custar? A obra vai custar R$ 79 mil de orçamento. Então, ótimo, R$ 79 mil. Essa obra deve ser licitada apenas com empresas de pequeno porte e as microempresas, tá bom? Empresa de pequeno porte e microempresa. Existe essa determinação legal. A administração pública vai fazer uma compra de material de escritório. Quanto que vai custar isso? Vai custar R$ 75 mil. Obrigatoriamente, a administração pública deverá, então, fazer licitação aqui para empresas de pequeno porte e as microempresas. Volto a dizer, então, aqui foi estabelecido, foi instituído um tratamento diferenciado para as empresas de pequeno porte e para as pequenas empresas. Isso é discriminatório? Isso aí prejudica o outro? Não, porque tem previsão constitucional e tem uma finalidade, não é somente para beneficiá-las, tá? É para promover o desenvolvimento municipal, promover o desenvolvimento regional, tá bom, pessoal? Então, não falem, você pode até pensar aí na sua cabeça, achar que isso é discriminatório, tudo bem, isso é um direito seu. No entanto, juridicamente, não existe qualquer tipo de ilegalidade aqui, não existe qualquer tipo de benefício ilegal para as empresas de pequeno porte e as microempresas. Temos ainda o princípio da publicidade, gente. O princípio da publicidade é um princípio que rege a administração pública como um todo, não poderia ser diferente da licitação. Então, a licitação aqui também aplica-se ao princípio da publicidade. Isso quer dizer, gente, que da mesma forma, olha, inclusive deveria ter, tá? Eu vou propor isso como coordenador do núcleo lá, a gente tirar um pouco de audiências criminais, civil, trabalhista, colocar um pouco lá de questões administrativas. Da mesma forma que você vai até o fórum para assistir uma audiência criminal, uma audiência civil, você pode ir até a prefeitura, a Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, onde quer que seja, para assistir uma sessão de licitação. Não existe problema nenhum, porque, na verdade, isso é bom, porque as sessões de licitação, o processo licitatório, na verdade, segue o princípio da publicidade, eles são públicos, tá? Eles são públicos. Um outro princípio, gente, que rege a administração, que rege a licitação, é o princípio da vinculação do instrumento convocatório, tá? Então, vinculação do instrumento convocatório. Olha só, eu disse para vocês, então, quando tratei do conceito, que a licitação ela é regida pela lei e por um instrumento administrativo prévio. Esse instrumento administrativo prévio é o instrumento convocatório. Volto a dizer que, na grande maioria das vezes, ele é chamado de edital. Então, tudo o que está no edital vincula as partes, tá? Vincula as partes. Quando a administração pública vai fazer uma licitação, então ela lança um edital, esse instrumento convocatório. Todo mundo que quer participar dessa licitação, o que ele deve fazer? Ir lá e ler o edital. Lá estão todas as regras da administração pública. A partir do momento que o sujeito leu, ele aceitou e fala, eu vou lá participar dessa licitação, então, ele está concordando com esse instrumento convocatório. Esse instrumento convocatório faz lei entre essas partes. Esse instrumento convocatório, ele obriga essas partes. Então, esse instrumento convocatório deve ser respeitado tanto pela administração pública como pelo particular que quer participar da licitação. Às vezes, o que acontece? Quando eu falo de edital também, eu falo mais sobre isso. Quando você lança esse edital, quando você lança esse instrumento convocatório, tem lá algum erro, existe lá algum problema, alguma pendência, às vezes ele é impugnado, às vezes ele precisa ser mudado, né? Existe essa possibilidade de mudar? Existe a possibilidade de correção desse instrumento convocatório,
tá? Essa possibilidade, ela se dá tanto no âmbito administrativo, quanto no âmbito judicial, caso a administração pública não queira rever esse ato. O que é importante, que uma vez alterado o edital, uma vez alterado o instrumento convocatório, ele deve ser novamente republicado para que todos tenham conhecimento e para que todos se adequem, tá? Para que todos se amoldem a esse instrumento convocatório. E por fim, gente, eu acho que é por fim, tá? O último princípio que nós temos é o princípio do julgamento objetivo. Princípio do julgamento objetivo. Isso aí está ligado com o princípio anterior que nós vimos, que é da vinculação do instrumento convocatório. E o princípio do julgamento objetivo, então, ele está dizendo que o administrador público deve escolher a proposta mais vantajosa, pautada ou pautado por critérios objetivos. Os critérios objetivos, eles são aí a melhor coisa para a escolha de um licitante, para a escolha de uma proposta mais vantajosa. Então, deve afastar qualquer tipo de subjetividade. Eu escolhi porque eu gosto mais desse, porque eu gosto mais daquilo, porque eu gosto mais da cor preta, da cor branca, de carro cor vermelha. Não, afasta-se subjetividade, tá? Então, o julgamento, ele deve ser objetivo. O julgamento, ele deve ser objetivo. Quando a administração pública, por exemplo, quer comprar um carro, como é que ela faz, tá? Depois eu ensino vocês como é que faz para burlar isso também, tá bom? Mas quando a administração pública quer comprar um carro, ela não pode ir lá falar, eu quero comprar um carro, um Honda, por exemplo. Ela não pode falar que ela quer comprar um Honda. O que ela faz? Eu quero comprar um veículo 0 quilômetro, motor 1.8, cor preta, capacidade para 5 pessoas, combustível, tanque de combustível, tantos litros, ar-condicionado, blá, blá. Então, todas as pessoas que virem, ou que vierem até esse certame participarem e preencherem esses requisitos, eles podem participar. Daí a briga vai ser por preço. Mas vejam só, os critérios são objetivos, tá? Os critérios ali são objetivos. Por exemplo, é um absurdo aqui que eu vou falar, mas para vocês guardarem. Não pode colocar lá no edital que vai ser escolhido aquele veículo que tenha o banco mais confortável, que será testado pelo administrador público. Não, por quê? Porque isso é subjetivismo, e isso possibilita, então, que o administrador público ele se afaste da melhor escolha. Por isso, então, que existe a necessidade ali de critérios objetivos. Mais para frente nós vamos ver como é que são estabelecidos esses critérios. Geralmente nós vamos ter lá um critério de preço, tá? Um outro critério que é um critério de técnica e um outro critério ainda que é a mistura dos dois, é técnica e preço, tá? Então existem coisas que eu vou comprar que é só o preço. Então, eu vou comprar caneta, por exemplo, a administração pública vai licitar caneta, vai comprar caneta. Qual que é o critério que ela adota? Preço. Vai ser o preço. Aquele que trouxer o menor preço, esse é problemático, porque às vezes o melhor preço não é o melhor produto, tá? O menor preço não é o melhor produto. Às vezes o critério é técnica. Então a administração pública ela vai contratar aí desenvolver um software para ela. Qual que é o critério que ela utiliza? Técnica, qual que é a melhor técnica? E às vezes ela combina os dois, técnica e preço, tá bom? Mas o que é importante aqui é que deve ser afastada completamente a subjetividade nas escolhas da administração pública. Beleza, gente? Eu acho que era isso que eu tinha para falar com vocês. Olha só, nós avançamos aí 37 slides, né? Já, eu acho que é bastante coisa, tem bastante conceito, bastante coisa para nós estudarmos. E na próxima aula nós continuaremos avançando aí na licitação, quando nós iniciaremos, então, começaremos a falar de dispensa de licitação. Então, nós vamos começar a falar, na próxima aula, das situações em que não vão se realizar a licitação, né? Então, vai ser dispensada a licitação.
Eu não estou falando que não vai ter um procedimento, eu estou falando que a licitação em si vai ser dispensada. Nós vamos falar, ou nós vamos iniciar